Bom, agora eu vou falar um pouco mais sobre três variantes, né, que, que eu já comentei de lista encadeada. Primeiro é uma que a gente já viu, que é a lista sem cabeça, né? A gente usou nesses vídeos anteriores sempre a lista com cabeça. Aí eu vou falar um pouco da duplamente encadeada e da lista encadeada circular. Só não vou falar de algoritmos para nenhuma dessas listas. Eu só quero explicar para vocês a estrutura, o que muda na estrutura, tá? Os algoritmos também vão mudar. Bom, lista sem cabeça, a gente já viu, né? Eu já falei, a gente não tem o ponteiro que a gente guarda já é um ponteiro para o primeiro elemento válido, tá? Isso não é muito legal em geral, porque aí esse ponteiro aqui, ó, ele fica mudando. Toda vez que eu insiro aqui no início, ele muda, porque vai ter um novo nó. Quando essa lista é vazia, esse primeiro vale nulo, né? Aí, quando eu insiro um novo cara, ele deixa de ser nulo. Ou quando a lista tem um único elemento e eu removo esse elemento, e esse cara não era nulo, mas vai virar nulo. E isso gera tem alguns ifs a mais que você tem que colocar nos códigos de inserção e remoção, que quando você tem um nó cabeça, você não precisa desses ifs, tá? Então é só a lista com cabeça é uma forma de deixar os códigos mais elegantes, tá? Mas a sem cabeça também funciona, só precisa ter mais cuidado em algumas situações. Bom, a lista duplamente encadeada tem essa estrutura aqui, ó. Os meus nós agora têm três partes. Eu tenho o info, e agora eu tenho referência para dois nós. Eu tenho uma referência para o próximo nó e uma referência para o nó anterior, tá? Então, o primeiro nó da lista, o nó anterior é null. E o prox é o segundo nó da lista, certo? Aí o B, o prox do B é o A e o anterior é o C, né? E assim por diante. Então, com essa estrutura, eu consigo, né, andar na lista em qualquer sentido, né? Eu posso andar da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Isso permite a gente, né, fazer algumas coisas que com a lista encadeada simples, né? Essa lista aqui é a lista duplamente encadeada. Aí tem a lista simplesmente encadeada ou lista encadeada simples, que ela não permite a gente fazer algumas coisas que a lista duplamente encadeada permite, tá? Isso simplifica alguns algoritmos, tá? Permite que a gente, na realidade não é que simplifica, mas deixa mais eficiente alguns algoritmos. Mas a gente, toda inserção, toda manipulação da lista, quando eu preciso modificar a lista, eu tenho que fazer mais atribuições, né, dos ponteiros, né? Coloquei referências aqui, mas são os ponteiros, né? Porque tem o dobro de ponteiros aqui nessa lista, né? E aí, a lista duplamente encadeada, muitas vezes em geral, eu guardo dois ponteiros, tá? Eu guardo um ponteiro para o primeiro nó e um ponteiro para o último. Porque aí fica fácil, né? Eu andar do início para o fim e do fim para o início. E isso facilita alguns, alguns algoritmos, né? Alguns casos. Em geral, a gente guarda e às vezes em inglês, né, a gente chama esse último de tail, né? Como a gente tem a head, a gente pode ter o tail, que é o último nó da lista. E aí, o que você tem você pode encarar uma lista duplamente encadeada como se fossem duas listas simplesmente encadeadas juntas, né? Então, se você começa aqui no primeiro e vai seguindo os ponteiros prox, você tem uma lista simplesmente encadeada, né? C, prox B, prox A, prox null. Se você começar no último e for seguindo, ao invés do prox, seguindo o anterior, é uma lista encadeada simples também, só que com ponteiro anterior. Anterior B, anterior C, anterior null, certo? Então é como se fossem duas listas, né, simples, mas uma sobre a outra, né? Outra variação ou variante comum da lista encadeada é a lista encadeada circular, ó.
em que eu tenho o proxy, que é uma lista encadeada circular simples, né? Então, o proxy do D é o C, o proxy do C é o B, o proxy do B é o A, e o proxy do A volta no D, né? Então, eu tenho uma lista circular. E aí, muitas vezes, nesse tipo de lista circular, eu não tenho um ponteiro para o primeiro, porque você perde esse conceito de primeiro. A gente tem um cursor, um ponteiro que é um cursor, e você pode andar com esse cursor sem problemas, porque você não perde, né? Que é uma coisa que acontece muito no início, quando vocês vão trabalhar com lista cadeada, é vocês mexerem no ponteiro cabeça. Às vezes você vai manipular a lista e você muda o ponteiro cabeça. Você anda com o ponteiro cabeça. Quando você quer andar na lista, você usa o ponteiro cabeça para andar. E isso é errado, porque se você tirar a cabeça do lugar, a cabeça é a única referência que você tem para a lista no seu programa, né? De forma geral. Então a cabeça sempre tem que estar apontando ali para a cabeça. Ele nunca muda, né? Agora aqui quando é circular, você pode usar esse cursor aqui para andar na lista. E aí ele para aqui no B, beleza, depois você pode andar para cá. Né? E existe uma variante que é uma combinação da lista duplamente encadeada com a lista encadeada circular, que é uma lista encadeada circular, mas duplamente encadeada. Então cada nó tem o proxy e tem o anterior. E aí você pode andar, né, circular para os dois lados. Né? E tem muitas aplicações que uma lista encadeada circular ajuda, simplifica a resolução de alguns problemas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Essas são as operações principais, mais básicas de lista encadeada com cabeça. Né? Espero que vocês tenham gostado.